Eu tenho certeza que os telespectadores do SBT estão felizes de te ver aqui na tela do SBT de novo. E você? Cada vez que eu apareço no SBT, agora em entrevistas, eu renovo a sensação de felicidade de ter trabalhado nessa casa que me deu muito prazer, Simone, muito prazer. O que te convenceu na época a deixar o impresso, a Folha de São Paulo, para ir trabalhar numa emissora que até então não tinha uma personalidade no jornalismo, não tinha uma tradição de jornalismo? Eu tinha sido editor-chefe da Folha durante 8 anos e, naquele instante, tinha voltado a fazer o que eu fazia antes, que era a coluna Painel, que era uma coluna bastante lida na Folha. Ela continua existindo com as mesmas características. E eu me senti batendo no teto profissionalmente. Eu me cansei, eu estava voltando a uma posição anterior. Isso não me criava qualquer problema, mas eu não sentia mais o que me conduz. O meu fio condutor é o desafio. Eu não sentia nada desafiante. Eu tinha um salário muito bom, boas condições de trabalho, prestígio, tudo que eu queria, tudo que eu precisava. Mas eu me sentia mais do mesmo. E aí, de repente, me aparecem 2 figuras, o Marcos Wilson e o Imediato, que estavam, a convite do Silvio Santos, assumindo um novo departamento de jornalismo do SBT. Eles tinham me visto num ou noutro debate eleitoral, numa outra entrevista, e eles achavam que eu podia servir para os objetivos, que era fazer um jornal que traria ao Brasil uma inovação, que era o âncora. E me propuseram, eu não os conhecia, eles me telefonaram, convidaram para o almoço, e eu me senti alvo de um convite que era um desafio. Eu titubeei. Eu entrei em férias e, durante as férias, eu meditei e, então, optei por televisão. Eu não fazia o tipo físico da televisão da época. E a televisão, sob o aspecto de liberdade, estava começando a abrir. E a proposta era de uma abertura, de liberdade geral. A proposta era muito boa. Então, eu me senti de novo desafiado e eu falei, vou tentar. Eu sou, quer dizer, o meu principal atrativo que eu vejo é essa coisa do desafio e resolvi tentar. Não fui ganhando muito mais, não, fui ganhando praticamente o mesmo salário que eu ganhava na Folha, mas era uma experiência nova que me renovava também. Valeu a pena, viu? Valeu a pena. Valeu a pena para todo mundo, porque você criou uma nova história no telejornalismo brasileiro, nessa figura do âncora. Essa promessa da liberdade, de fazer a crítica, de apontar o dedo quando estava errado, isso se cumpriu efetivamente quando você trabalhava aqui? Olha, se cumpriu total e integralmente. Eu jamais no SBT recebi qualquer observação. E essa liberdade foi se amalgamando, ela foi se criando com o tempo. De que maneira? O âncora americano, pelo menos naquela época, não opinava, raramente opinava. Você podia contar nos dedos as vezes que um âncora americano comentava num ano. E aí, a história do comentário não era exatamente fazer uma crítica ou um elogio, era um esclarecimento. Eu achei
que o telespectador brasileiro merecia alguns esclarecimentos sobre o aspecto exterior, o que o noticiário parecia e não era. Era uma coisa assim, mostrar o que realmente se escondia no bastidor, o que representava aquele fato, outro fato qualquer, como as coisas se contrapunham. Então, foram aparecendo os comentários. Não houve uma decisão de comentar, não houve planejamento de comentários. Inicialmente, era um jornal que apenas replicava formalmente, copiava formalmente o jornal americano. Claro que não o fundo, mas a forma com que era feito pelo âncora, que não havia no Brasil. E aí os comentários foram criando polêmicas, deve ou não deve comentar, e o comentário, que era uma novidade na televisão brasileira, a televisão, o país estava saindo do regime autoritário e não havia esse costume de se comentar na televisão. Eu tive, além da liberdade de falar e de comentar, eu tive algo que determina o que é o âncora, que é autonomia. Eu tinha autonomia em relação à direção da emissora. Essa autonomia me foi total e completamente dada, né? E eu repito, jamais houve qualquer interferência. E o momento do Telejornal Brasil foi um momento de liberdade e autonomia do jornalista da televisão brasileira, o que se contrapunha à concorrência, que era a Globo, que tinha uma audiência de massa, mas não tinha a liberdade que o nosso jornal oferecia como um plus para o telespectador. E assim a gente foi ganhando audiência, assim a gente foi ganhando prestígio, embora a audiência fosse menor que a do Jornal Nacional. Tem alguma reportagem, algum momento especial que você assim, ficou muito marcado para você, que a gente possa usar, inclusive, no nosso VT, assim, um momento que você acha que foi decisiva a participação da imprensa, do Telejornal Brasil especificamente, da sua figura? Eu acho que a figura também se afirmou por causa dos slogans. Eu acho que o grande momento do jornal foi todo o processo de impeachment, que não acabou em impeachment, ele renunciou, do ex-presidente Collor. Eu acho que ganhou dimensão aí o jornal com esses slogans que eu passei a usar, que eu acabei inventando, um por querer, outro sem querer. Por querer, é preciso passar o Brasil a limpo. E sem querer, isso é uma vergonha. Esses slogans se encaixaram com os acontecimentos, com a cobertura dos fatos, né? Com o que o país estava sentindo, com a indignação popular que havia no momento. Eu acho que esse foi um momento de um grande salto do telejornal. Isso é uma vergonha? Foi por acaso? Foi uma vez que você falou e aí todo mundo começou a repetir? Como é que foi? Isso é uma vergonha foi o improviso. Não tinha planejado, ninguém tinha combinado nada, e nós estávamos exibindo uma reportagem de um pronto-socorro no Recife. Com a abertura, com o fim da censura, as televisões, os jornais, as emissoras de rádio começaram a ousar mais. E nós começamos a mostrar o Brasil que até então era escondido. Era o Brasil do otimismo e começou a se transformar no Brasil não pessimista, mas no Brasil da realidade.
aquele pronto-socorro, as pessoas estavam espalhadas pelo chão, não mudou muito. Faltava tudo, médicos correndo para lá e para cá, péssimo atendimento. E era uma reportagem longa, eu não tinha visto antes, e ela foi me impressionando muito, e eu comecei isso me trouxe à memória um fato que tinha acontecido em 1966, que era o assassinato do presidente Kennedy. Quando ele foi assassinado, um grupo de pequenas emissoras norte-americanas encerrou as suas transmissões, interrompeu as suas transmissões e botou um letreiro enorme, shame, vergonha. Se recusava a transmitir em protesto e colocava o vergonha no ar. E eu senti toda aquela indignação, e quando a câmera abriu para mim, eu disse 3 vezes: isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu estava em close, né? Cabeça na tela toda, ocupando a tela toda. Quando eu saí da bancada e estava me dirigindo para a redação, que era distante do estúdio, aí me aparece uma figura do SBT e me diz assim: olha, você invadiu a casa do telespectador e agrediu o telespectador. Essa sua atitude de, em Big Close, dizer isso é uma vergonha, foi uma invasão, foi uma agressão ao telespectador. E eu fiquei pensando, prejudiquei o Silvio Santos, acabei com a televisão dele. Foi esse o tom da reclamação. E aí, quando nós chegamos ao estúdio, quando nós chegamos à redação, os telefones estavam espolcando, estourando, as pessoas cumprimentando, né, e dizendo que aquele era o grito, mais ou menos, né, sintetizando, que era o grito que estava entalado na garganta das pessoas, esse grito de indignação, né, contra determinados fatos que aconteciam e, infelizmente, ainda acontecem no Brasil. E isso é uma vergonha até hoje. Quando eu deixo de falar, as pessoas cobram, porque ele acaba sintetizando o que está atravessado na garganta das pessoas. Essa indignação. Eu não uso isso é uma vergonha para questões éticas ou morais. É só a questão ligada a fatores que levam à indignação e que a gente sabe que acabam representando, acabam sendo a somatória do que as pessoas querem falar e querem gritar. Boris, o que é uma vergonha hoje? Eu não gosto, Simone, de caracterizar uma ou outra coisa. Eu brinco dizendo o seguinte: eu não vou premiar isso é uma vergonha, um ou outro fato, porque os outros vão ficar com inveja. É muito. Então, eu não quero, nem quero caracterizar um fato, mas as vergonhas nacionais são muitas, a gente conhece, tem quase uma vergonha em cada canto. Então, fica difícil e eu não gosto de caracterizar, eu não gosto. Essa expressão é muito preciosa para mim, tanto que ela sobrevive por tantos anos, e para eu pegar e começar a caracterizar pequenas e grandes vergonhas que existem no país. Eu não gosto de fazer essa classificação. Mas, claro, todos nós sabemos que as vergonhas estão aí, e eu repito, em cada canto. Eu me lembro muito, para mim é muito claro na memória, quando você começava o jornal, o tom que você dizia boa noite, e depois você dizia e vamos direto a Brasília, né? Normalmente você começava o jornal com Brasília.
Olha, esse boa noite tem uma história. Esse boa noite é o seguinte, eu no começo falava, boa noite. Então, uma pessoa que trabalhava no SBT, um americano, Rick Medeiros, me chamou e disse, olha, Boris, você está falando um boa noite que não tem nada a ver com as pessoas que estão te assistindo. Você faz o seguinte, finge que você está abrindo a porta da sala e as pessoas estão sentadas te olhando. Aí, como é que você faz? Boa noite. E aí ficou esse boa noite, que o carioca resolveu criar um boa noite maluco, daquele Boris que ele criou, aquele Boris que eu tanto amo, que, na verdade, ao contrário do que se dizia na época, me alegrou muito, né? Me alegrou muito. Eu queria dizer para você, telespectador do SBT, a emissora que eu comecei, que eu ainda tenho a emissora e espero ter para sempre no meu coração. Devo muito à diretoria daquela época e ao Silvio. Eu saí do SBT porque eu recebi uma proposta irrecusável da Rede Record naquela época. Aconteceu uma coisa muito bonita. O Silvio permitiu que eu me despedisse no ar. Olha o desprendimento. Eu me despedisse no ar e eu fiz, muito emocionado, uma despedida com agradecimentos ao SBT. E esses agradecimentos, essa gratidão que eu tenho pelo SBT, por seus telespectadores e por tudo que o sistema brasileiro de televisão representa, essa gratidão eu renovo mais uma vez. Muito obrigado. E boa noite.